Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre releituras. Eu sei que no mundo existem uma quantidade infinita de livros que talvez nós não consigamos ler todos eles nesse nosso curto período, de vida. E por que reler livros que você já leu com tantos livros ainda por ler, né? Eu acho que tem sim uma vantagem em reler livros, principalmente os clássicos, né? E é por isso que eu estou aqui hoje para contar para vocês sobre a minha experiência com releituras. Por que eu pensei nesse tema para o vídeo de hoje? Porque eu fui pegar esse livro aqui, estava olhando nas minhas estantes, e eu peguei esse livro aqui para dar uma olhada, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. E eu já li esse livro 2 vezes, mas na hora me bateu uma vontade de ler novamente, né? Aí eu falei, mas por que reler um livro que eu já li 2 vezes e estou com vontade de relê-lo novamente? Porque eu acho que a primeira leitura, primeira vez que você lê um livro, você acabou de descobrir ele, você não sabe nada do que está acontecendo ali. Então você vai ler ele e vai descobrindo o que acontece ali durante a releitura. E na releitura, você já sabe a história daquele livro. Não pode não relembrar de tudo que acontece, mas o básico você sabe do que ele se trata. E é aí que a releitura de alguns livros, né, não todos, eu vou falar sobre isso também, ela cresce. Quando eu li Crime e Castigo, já há muitos anos atrás, muitos e muitos anos mesmo, eu não sabia quem era Dostoiévski. Era numa época em que não existia internet, né? Não tínhamos acesso a grandes informações, a não ser que você comprasse um livro que falasse especificamente sobre o autor e livro. Então você geralmente comprava um livro e você só ia descobrir sobre o que ele se tratava quando você lesse ele. E foi assim que aconteceu com Crime e Castigo. Para mim, na minha experiência, não sabia de nada e para mim foi um livro sensacional. Eu me apaixonei por ele na primeira vez que eu li. Passando anos, muitos anos se passaram, eu adquiri uma nova edição do Crime e Castigo, daí já sabendo quem era Dostoiévski, já sabendo sobre literatura russa e já sabendo a história desse livro, resolvi relê-lo. E foi aí que eu li com mais riqueza de detalhes, foi aí que eu li com mais interesse nos acontecimentos, nos personagens. E é claro que o livro se tornou muito melhor do que eu li na primeira vez. E assim, eu acho que com todas as nossas releituras, mas não é sempre assim. Também tem aquela releitura que você, quando leu da primeira vez, achou que era sensacional, e depois, quando você lê a segunda, você pensa, não era bem assim, que eu imaginava que ele fosse. Por quê? Porque o livro é o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Você já talvez tenha adquirido uma bagagem maior de leituras, você já sabe mais sobre a sua experiência de vida mesmo, você tem mais experiência de vida, mais experiência de leitura, você já passou por muitos outros tipos de leituras, e isso também vai influenciar muito na sua releitura. Por exemplo, eu li Jane Eyre quando eu era muito nova, e quando eu li Jane Eyre, para mim eu estava descobrindo das irmãs Brontë, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Da Charlotte Brontë. E parecia que eu me senti lendo aquele livro como se eu tivesse descoberto uma coisa incrível, uma coisa que eu nunca tinha, uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida com uma leitura. Eu senti emoções físicas mesmo, medo, tristeza, até o frio que ela descreve no livro, eu me lembro de ter sentido, mas eu era muito nova. Eu reli esse livro e ele já não foi mais aquele livro que era na primeira vez que eu li. Eu já vi ali muitas coisas que eu não concordava mais, que eu já não achava mais, não achei mais tão interessante. Não que o livro tenha sido
ruim, não foi uma experiência ruim, mas eu li ele com outros olhos, olhos de uma leitora mais experiente, com mais conhecimento, com mais entendimento sobre aquela história, e ele passou a não ser mais o meu queridinho. E tem pessoas também que não gostam de reler um livro por esse mesmo sentimento, porque ele foi tão importante em certa época da vida da pessoa. Eu já escutei pessoas falando isso, né? Que também não tem medo de ler um livro que foi o queridinho da adolescência ou de uma época que ela estava passando por algum momento que aquele livro fez muito sentido para ela, e essa pessoa tem medo de relê-lo e perder esse encanto. Também tem esse tipo de sentimento, que talvez ele foi importante naquela época, hoje talvez não seja mais tão importante, e isso faz com que a pessoa não queira perder esse apego, esse sentimento, né? Esse apego não, esse sentimento com essa leitura, com esse livro. Meu gato está fazendo barulho aqui embaixo, mexendo num fio. Não sei se está dando para ouvir aí, mas é o meu gato. Bom, voltando aqui depois da interrupção do meu gato. E também uma releitura, quando você já se aprofundou no tema, como você já sabe o que vai acontecer no livro, você talvez se apegue mais à riqueza dos detalhes, né? Coisas que você talvez deixou passar na primeira vez que você leu, que hoje você percebe melhor nessa releitura. A maioria das leituras que você relê, se você gostou do livro, no meu entendimento, eles vão continuar crescendo na releitura. Bom, eu dei 2 exemplos, né, de releituras aqui, uma que foi um sucesso de releitura e outra que não foi tão bem sucedida, que é Jane Eyre. Mas também Jane Eyre cresceu muito. Mas tem outros livros também que eu já tentei reler, livros que eu li na minha adolescência e eu não consegui ir mais para frente. Talvez também, como eu disse, né, é a época. Aquele livro foi importante para mim naquele período da minha adolescência. Hoje não faz mais nenhum sentido eu ler ele de novo, para mim perder o sentido, né? E tem pessoas também que não gostam de ler livros e tá tudo bem, porque, como eu disse no início do vídeo, com tantos livros para se ler nesse mundo, você vai reler uma coisa que você já leu. Eu não me importo. Se o livro foi bom para mim, se o livro me marcou, eu tenho sim a intenção de lê-lo novamente. Um exemplo disso é Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima, que foi um livro também que quando eu li a primeira vez, eu me apaixonei. É um livro da minha vida, depois de Crime e Castigo. E eu com certeza vou relê-lo, mas agora com mais atenção, com mais crítica, com um olhar diferente da primeira vez que eu li, que foi a minha primeira experiência com o Yukio. Foi o primeiro livro que eu li dele, e eu quero, nessa releitura, saber como vai ser a minha reação, como vão ser os sentimentos que ele vai transmitir para mim agora, né, numa outra fase, num outro período, numa época diferente da que eu li da primeira vez. E eu acho que vai ser uma experiência muito boa. Eu não acho que o livro vai perder na sua releitura, mas eu quero ter esse senso crítico para saber agora, depois de tanto tempo que eu já li, tanto tempo não, acho que já faz quanto? Uns 8 anos que eu li ele. O que mudou em mim, porque o livro continua o mesmo, mas o que mudou em mim, que eu vou vê-lo com outros olhos dessa vez. Ou não, ou ele fique mais rico, eu encontre mais coisas que eu não encontrei da primeira leitura, principalmente os clássicos. Eles devem ser lidos mais de uma vez, porque eles são clássicos, não é à toa, né? Ultrapassaram épocas, sendo um livro incrível, que ele não se perdeu e que ele ainda tem muito a dizer
deve se dar uma chance para uma nova leitura. Eu fiz uma listinha aqui de livros que eu ainda vou reler. Eu tenho uma listinha de livros que eu já li e que eu quero voltar a ler assim que eu tiver uma oportunidade. De Amor e Trevas é um deles, que é um livro também muito impactante, do Amos Oz, que eu li a primeira vez e eu fiquei encantada. É um livro de 900 páginas, eu acho que tem, mas que você não quer parar de ler. Foi muito emocionante, foi muito impactante na minha vida. Foi o primeiro livro do Amos Oz que eu li e eu achei encantador. Quero reler. Querida Combine é um livro mais contemporâneo, mas que também foi um livro que eu li e eu fiquei... Aquele tipo de livro que você fica com ele na cabeça durante vários dias. Também achei um livro sensacional. Quero relê-lo. Os Miseráveis também já li há muito tempo atrás. É um livro muito grande, tem que ter fôlego, né, para ler ele, mas também quero um dia conseguir ler ele novamente. E Confissões de uma Máscara, que eu já disse aqui que eu vou reler, e será em breve, talvez o ano que vem, essa releitura aconteça. E quem sabe eu não venho aqui falar para vocês qual foi a minha experiência de reler um livro que foi tão impactante na minha vida. Bom, me conta aí se vocês também são o tipo de pessoas que releem os seus livros favoritos ou não. Vocês acham que uma releitura faz o livro ficar melhor ou ele perde o encanto? Me conta aí que eu vou querer saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!